Fala investidores, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre as últimas oportunidades na bolsa, né? Duas ações que eu venho comprando ultimamente, né? Depois das altas aí na bolsa. Ela não vem subindo mais como subiu no mês passado, mas agora as oportunidades diminuíram, né? Tá difícil escolher ações assim para aportar. E como eu aporto todo mês, eu basicamente tenho dificuldade em encontrar boas ações a bons preços e que paguem dividendos, que é uma estratégia que eu sigo do Luiz Bassi. Então, assim, duas ações que eu vejo que ainda dá para comprar nesses últimos tempos de alta na bolsa é a BB Seguridade e a Vale. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco dessas ações, dessas empresas, se realmente elas estão interessantes. Na minha visão estão, tanto é que eu estou comprando. Vou mostrar aqui a minha carteira para vocês, tá? E se você gostar do vídeo, se interessar por esse tema de investimentos, considere se inscrever no canal e dar like no vídeo, me ajuda bastante a divulgar novas ideias aqui que eu tenho, novas estratégias, novas análises de ações, né? Apesar de eu não ser analista CNPI, as análises são pessoais minhas, assim, que podem te ajudar a analisar suas próprias ações, vocês mesmos, né, pessoal? Vocês podem aprender a analisar ações e fazer uma renda mensal interessante nesse mercado da bolsa de ações do Brasil. Então, senhores, aqui está a minha carteira, né? Tô com 64 mil investidos. A meta é chegar aos 65 e que já tá próximo, né? Mas a meta real mesmo é chegar até os 100 mil reais no final do ano. Não sei se eu vou conseguir, pois é uma meta alta assim, né? Mas eu venho buscando aportar sempre, todo mês, para que eu consiga chegar em números interessantes, né? As pessoas dizem que os primeiros 100 mil reais é uma das partes mais difíceis dos investimentos. Tô em busca dessa meta bem difícil, bem incrível para mim, né? Para uma pessoa que comentei minha história em outros vídeos aqui, uma pessoa que começou do zero, assim, passando em concursos e agora fazendo YouTube, investindo, enfim. Então, estou muito feliz com os avanços que eu já tive e a meta até o final do ano é chegar a 100 mil reais, espero que eu consiga. Então, como eu estava falando para vocês, né? Nesse último mês, agora em julho, eu venho aportando bastante. Eu não queria, tá? Segurei bastante o dinheiro, assim, nesses últimos meses, em junho e maio, mas eu não estava encontrando mais oportunidades para aportar na bolsa, né? Porque teve uma alta muito grande, todas as minhas ações estavam verdes, eu já compartilhei isso em outros vídeos. Então, basicamente, eu não estava encontrando empresas mais baratas para investir. Então, o que é que eu fiz? Uma das opções é calcular o preço teto, né? E ver empresas que, mesmo que suba o seu preço médio, ainda vale a pena investir. E a outra opção é encontrar novas empresas que você não vinha analisando, mas que ainda estão baratas. E eu encontrei essas novas empresas que eu não tinha em carteira ainda, mas que eu acho que estão a preços interessantes, que é o caso da BB Seguridade e da Vale, né, pessoal? São empresas que eu venho comprando aí nos últimos dias. E assim, pessoal, essas empresas, na minha visão, elas não estão espetacularmente baratas, né? A BB Seguridade tá aí a 30 reais, em torno de 31, 30 reais. E a Vale tá em torno de 65, 67. Então são preços que não são absurdamente baratos, mas que comparado às outras empresas que subiram muito, eu acho que essas empresas ainda têm um potencial de valorização muito grande aí. Querendo ou não, elas têm a segurança de te pagar dividendos. Então no mês de julho agora, eu comprei bastante da BB Seguridade, né? Em torno de preços de 30 reais aí, diversas vezes no mês. Comprei também alguma coisinha da Taesa, mas foi pouca coisa aqui. Alguns fundos imobiliários só por questão de diversificação. Não é o meu objetivo ter fundos imobiliários. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que o que o Bassi fala sobre fundos imobiliários, na minha visão, bem contundente, né? Não tem porquê focar em fundos imobiliários, sendo que quando você tem ações com alto potencial de valorização, enfim, é muito mais interessante, né? Então eu tenho fundos imobiliários para diversificar a carteira, mas não é o meu foco. Então, de vez em quando eu compro alguma coisinha ali para manter um balanço de carteira em torno de 15% em fundos imobiliários, assim. Mas então, seguindo aqui o vídeo, eu vou falar um pouco da BB Seguridade, né? Porque eu estou aportando. Você pode olhar os indicadores da BB Seguridade, não são indicadores tão baixos, né? Ela tá 6,15 vezes o valor patrimonial, né? O preço dela. O preço sobre lucro tá 9,22, né? Ela não é tão barata, mas se você olhar a média, esses preços ainda estão abaixo da média da BB Seguridade. Na média do preço sobre lucro é 13,16. E se você olhar a média do preço sobre o valor patrimonial da BB Seguridade é de 7,97 e o preço hoje está 6,15, então ainda está abaixo da média, que pode ser um preço que eu acho que pode ser interessante. A BB Seguridade também tem um dividend yield de 9,44 atualmente, que eu acho que é um dividendo interessantíssimo, né, para essas empresas aí que eu falei, que te dão a segurança, que te pagam dividendos sempre. Então, se subir ou se descer a ação, não vai importar muito, porque essa renda passiva dos dividendos você vai ter, independente do que aconteça com o mercado. Então, é uma empresa bem segura para isso, né, que é empresas que caem bem na minha estratégia, apesar dessas empresas também não terem crescimento exponencialmente grande, como umas
small cap, né? Esse potencial de crescimento tão rápido, mas são empresas seguras ali que você pode investir, dormir tranquilo, que você sabe que aquela rendinha ali dos dividendos vai estar entrando na sua carteira a cada trimestre, enfim, dependendo da ação que você comprar. Então isso é bem interessante. Além do que o dividend yield, né? O dividend yield on cost, se você compra essas empresas baratas, ele tende a ir aumentando de acordo com o tempo, né, pessoal? Então às vezes você compra essas empresas tão baratas que esse dividendo no papel aí que você está vendo de acordo com o preço atual é 9,44, mas o dividend yield on cost, dependendo de quanto você pagou, é 15%, 20%. Então o dividendo vira uma bola de neve bem interessante, estratégia bem interessante aí para ganhar dinheiro com esse tipo de empresa. A BB Seguridade teve crescimentos no lucros nos últimos 5 anos de 10,59, tem um ROI bom, ROA bom, tem dívida quase zero aí, então baita empresa na minha visão, do ramo de seguros, que é um ramo que tende a pagar independente da situação do mercado, tende a ir bem. É um ramo que sempre tem oportunidades. Então eu vou até mostrar aqui para vocês agora essa notícia aqui, ó, da BB Seguridade em termos de prêmios, né, pessoal? Prêmio significa pessoas que estão comprando seguros, né? A BB Seguridade emitiu 1,3 bilhões de prêmios em maio, nesse último resultado aí que ela teve antes desse agora, que vai sair do segundo trimestre de 2023, que vai sair agora no dia 7 de agosto. Esse aqui é o resultado do primeiro trimestre de 2023, que foi interessante, não foi espetacular, mas foi ok, né? Alguns desse tipo de prêmio aumentaram, como é o caso aqui por exemplo, nessa área rural, né? O resultado teve uma alta de 14,7 acima do esperado ali. Na questão dos seguros de vida, aí teve um recuozinho ali de 2,3%, nada muito alarmante. No segmento empresarial cresceu 73% e, enfim, a empresa é muito boa mesmo, pessoal, muito interessante nesse ramo de seguros, né? Até porque não tem muita concorrência, né? E a empresa acaba ficando acima da média no mercado, né, pessoal? Porque, por exemplo, se você pegar aqui, ó, esses 8,2 bilhões em maio foi com 11,5% acima do alcançado no mesmo mês de 2022. Então vem crescendo ainda, apesar de ter tido umas baixas aí da lucratividade do que era esperado, né? Então, para mim, é uma empresa super interessante que eu venho aportando nesse momento. A segunda empresa é a Vale, eu já falei dela aqui no canal. É a empresa cíclica que depende do minério de ferro, né? O minério de ferro, muita gente vem falando que pode ser que ele não suba como antigamente, que ele ficava fazendo esse ciclo aqui, como eu falei, entre 90 e 60 reais. Aqui a Vale dependia desse minério. Quando ele subia, a empresa ia para 90, 100 reais. Quando o minério de ferro cai, a empresa volta aos 50 reais. Então quem comprava sabia aproveitar desses ciclos, ganhava uma boa grana com a empresa, fazendo até um swing trade, né? Sem exatamente mantê-la em carteira, mas comprando e vendendo aí de acordo com o minério de ferro. E agora tem algumas notícias que falam que pode ser que não suba como esperado, como sempre foi, né? Ou seja, não chegue mais aos 90, 100, porque o preço do minério de ferro não continue subindo como foi feito antigamente. Mas então, por que eu aporto na empresa? Eu aporto na empresa porque, independente do minério de ferro, mesmo que ele não suba a 90, 100 reais como a cotação da Vale subia, né? A empresa está com indicadores muito bons, né, pessoal? 3,65 preço sobre lucro e 1,63 preço sobre o valor patrimonial. Além disso, a empresa paga dividendos. Então, se tudo der errado, como eu falei, nesse tipo de empresa, você tem a segurança de receber os dividendos ali, que alguma coisa você vai receber, ou seja, alguma rendinha ali, né? Então você não vai ficar na mão, né? A empresa não cai muito abaixo de 60 reais, né? Um ponto sólido aqui, até uma análise técnica aqui, se você fizer, você vai ver que é um ponto de resistência que dificilmente a empresa vai cair. Pode acontecer? Pode, mas o risco não me parece muito alto, entendeu? E considerando as outras empresas que já subiram no mercado no último mês, essas empresas estão muito mais arriscadas, como diz no livro Investidor Inteligente, as empresas que subiram são as mais arriscadas que tem, né? Do que as que estão caindo. Então, na minha visão, a Vale tá muito interessante. Os indicadores estão interessantes, paga dividendo. É uma empresa que vale a pena considerar no momento. Se você considerar a fórmula de Benjamin Graham, a Vale tem um preço justo de 130 reais, né? É mais ou menos, deveria valer. E se você considerar a fórmula o ranking de Bazin, né? O preço teto do Bazin, que é aquele método do preço teto de 6%, né? De garantir os 6%, qual o valor que a Vale deveria valer? 97,87 reais. Então, pelos dois métodos, a empresa está descontada. Além da minha própria avaliação aqui, considero que a empresa vale a pena levar em consideração e estudar, ainda mais com poucas opções que se tem no mercado atualmente. A Vale também, esses últimos dias aí, divulgou o número de produção e venda do segundo trimestre de 2023, apesar do resultado não ter saído ainda, né? Vai sair, se não me engano, no dia 27 de julho. Ela já divulgou algumas vendas, né? Uma métrica interessante que foi divulgada aqui foi que a mineração produziu 78 milhões de toneladas métricas de minério de ferro no segundo trimestre de 2023, um avanço de 17% em relação ao primeiro trimestre do
mesmo período de 2022, ou seja, melhorou, né, pessoal? Deu um sinal de avanço aí, nada espetacular, mas a empresa já está sinalizando alguma possível recuperação. Essa notícia é bem interessante, além do que eu falei dos indicadores, dos dividendos e de todas as outras análises que a gente mostrou nesse vídeo. E por fim, eu também trouxe uma notícia interessante para você considerar sobre a BB Seguridades. Ela distribuiu 40 bilhões de dividendos desde o IPO, né? E segundo essa notícia aqui, a BB Seguridade vai pagar 3,2 bilhões de dividendos agora em agosto, que agosto é um mês que a BB Seguridade normalmente paga dividendo, como você pode ver aqui no site Status Invest, né? Ele mostra mais ou menos o mapa de calor dos proventos, ou seja, os meses que normalmente a empresa paga. Isso você pode ver aqui, no caso da BB Seguridade, em agosto ela tem 90% aí de chance de expectativa de pagar dividendo no mês de agosto. Se você olhar o histórico de dividendo da BB Seguridade nesse mês de agosto, normalmente ela paga um dividendo bem interessante, bem recheado, né, pessoal? Então, se você adquirir as ações agora, antes dela pagar os dividendos, além da possível alta, que eu acho que a empresa está descontada, você pode garantir uns dividendos bem sólidos aí, né? Bem recheados para alimentar a sua renda passiva com a sua carteira de ações. Outro ponto que eu gosto de mostrar aqui nessa análise é o gráfico lucro versus cotação do investidor 10. Se você perceber, há um espaço bem grande aqui entre o valor da cotação hoje e o lucro da empresa, né? A tendência é que essa cotação siga o lucro, ou seja, o lucro não caiu tanto para que o mercado tenha batido tanto na BB Seguridade, indicando que essa cotação pode seguir esse lucro ainda e valorizar bastante, né, pessoal? Do mesmo modo, o mercado bateu um pouco aí na Vale também, né? Apesar da diferença entre lucro e cotação não está tão grande quanto a BB Seguridade, ainda tem uma diferençazinha e um espaço aí para valorizar, que a empresa tem para valorizar nos próximos meses, aí, nos próximos anos, né? É uma baita empresa e no ramo dela, ela é uma das melhores, né, pessoal? Então vale a pena considerar isso também, vantagem competitiva e outros fatores além dos indicadores bons que eu falei aqui. E se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal mais uma vez. Fazia um tempo que eu não aparecia aqui, né? Eu venho trabalhando, mas sempre que eu posso, eu venho aqui comentar sobre investimento, sobre ações, para que você aprenda a fazer suas análises, aprenda a ganhar dinheiro sozinho nesse mercado de ações. Muita gente tem medo, mas depois que você começa a entender isso, você percebe que, na verdade, você deveria ter medo de não estar incluído nesse mercado, porque você já está perdendo dinheiro para a inflação altíssima que temos no Brasil. Enfim, vale a pena conhecer, vale a pena aprender a investir e esse canal é para isso. Até o próximo vídeo e bom final de semana.